E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael Baquite, eu sou psiquiatra e eu trabalho com redução de danos. A gente está passando um momento difícil, saiu um novo decreto, do presidente, e aí as pessoas começaram a postar nas redes sociais que acabaram com a redução de danos no Brasil. Mas você sabe o que é redução de danos? Então, redução de danos são muitas coisas. Redução de danos é lei, redução de danos é política pública, redução de danos é uma estratégia para cuidar das pessoas, é um novo modelo para as drogas, um novo paradigma para as drogas. Eu conheci a redução de danos quando eu era ainda estudante de medicina e eu fui para uma rave, eu gostava de frequentar raves, e quando eu cheguei lá eu conheci um projeto de redução de danos dentro de uma rave que estava ali para cuidar das pessoas, para cuidar das pessoas que passavam mal, para distribuir informação, para distribuir preservativo. E eu me apaixonei, porque eu nunca imaginava que eu ia encontrar dentro de uma rave pessoas preocupadas em cuidar dos outros. Aquilo foi uma novidade para mim. De onde é que começa essa história? A primeira vez que se considera que existiu redução de danos no mundo foi na Inglaterra, no ano de 1926, no chamado Relatório Holliston. Na época existia uma situação que eram muitas pessoas que eram dependentes de drogas opioides, como a morfina, a heroína, o ópio, que são drogas muito viciantes. E os médicos cansaram de estar internando as pessoas e esperando que elas ficassem sem usar, porque logo elas voltavam, tinham as recaídas e estavam ali se internando novamente. E aí esses médicos decidem propor para o governo que no lugar de se esperar somente a abstinência, que eles pudessem prescrever, que eles pudessem dar drogas opioides para substituir a droga opioide que essas pessoas eram viciadas. Então, essa primeira vez que se considera a redução de danos no mundo é porque foi a primeira vez que se optou por uma alternativa à abstinência. Nos anos 80 já existia uma realidade dos vírus da hepatite B, hepatite C, que acabavam sendo transmitidos do compartilhamento de seringas. Mas nos anos 80 chega o vírus do HIV, e aí essa realidade ela se torna muito mais complexa, porque o vírus do HIV, quando surgiu, as pessoas se infectavam e logo elas morriam, Ninguém sabia direito o que era aquilo. Foi então que na cidade de Roterdã, na Holanda, os próprios usuários de drogas, organizados num sindicato de usuários de drogas pesadas, o Junk Bonding, eles decidem criar o primeiro programa de troca de seringas. E dessa forma, começou a redução de danos numa forma de impactar diretamente nessa epidemia do HIV e AIDS. Isso logo virou uma política mundial, porque no início da epidemia do HIV, o uso de drogas injetáveis tinha uma grande importância. Aqui no Brasil não era diferente. Nunca existiu muito uso de drogas opioides injetáveis no Brasil. Mas no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, existia muito uso de cocaína injetável no Brasil. Então, em 89, foi a primeira tentativa de um programa de troca de seringas na cidade de Santos. E esse programa ele foi criminalizado, porque aquilo foi tido como uma apologia ao uso de drogas pelo Ministério Público de São Paulo. Só em 95 que o primeiro programa de troca de seringas aconteceu no Brasil. Então, nesse começo, redução de danos foi aceita e teve um grande impacto, e foi logo acolhida pelos governos, pelas políticas públicas. O próprio Banco Mundial financiava a redução de danos, porque existia uma grande importância de impactar na epidemia de HIV e AIDS. Redução de danos, aos poucos, vai chegando na política pública. O que antes era um programa de troca de seringas, em 2003, a partir de um documento do Ministério da Saúde, vira uma diretriz no cuidado para as pessoas que usam drogas. Lá se considerava a redução de danos como uma das formas de se cuidar das pessoas. Ou seja, cuidar não só daquelas pessoas que queriam e conseguiam alcançar a abstinência, mas também daquelas pessoas que continuavam usando drogas. E de alguma forma se podia cuidar, ajudando na redução dos riscos e danos associados ao uso dessas drogas. Em 2006, nós temos a nova lei de drogas no Brasil. Essa lei que se fez na expectativa de ser uma lei da descriminalização, não chegou a ser o que precisávamos e o que precisamos até hoje. Pois até hoje, os usuários de drogas ilícitas são criminalizados no Brasil. Mas a nossa lei, que é a Lei 11.343 de 2006, a nova lei de drogas, ela traz a redução de danos no seu texto.
Redução de danos está na lei brasileira. Redução de danos está prevista na prevenção e no tratamento às pessoas que têm problema com o uso de drogas. A partir daí, muitas portarias são lançadas, portarias que regulam o que é redução de danos e as suas práticas, portarias em que colocam a redução de danos como um princípio dentro do Sistema Único de Saúde, um princípio dentro da rede de atenção psicossocial, que é a nossa rede de serviços públicos, de vários setores que cuidam das pessoas que têm transtornos mentais, que passam por sofrimento psíquico e que têm problema com drogas. E o que é que esse decreto presidencial que institui uma nova política nacional sobre drogas tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui? Depois de muitos anos de avanços, como eu falava, de avanços dentro da política pública, de avanços não só em diretrizes dentro do Sistema Único de Saúde, mas na própria concepção da sociedade brasileira de como se deve olhar para as drogas, de como se deve cuidar das pessoas que usam drogas, vem um decreto presidencial que diz que o princípio norteador no cuidado com as pessoas que usam drogas deixa de ser a redução de danos e passa a ser a abstinência total. A tentativa de um retrocesso, a tentativa de acabar com o avanço que vem se constituindo ao longo das últimas décadas. Porém, essa é uma tentativa de acabar com o financiamento adequado e com a estruturação dos serviços de saúde e do Sistema Único de Saúde no caminho da redução de danos. Esse decreto, ele acaba por destinar o dinheiro que iria para os tratamentos das pessoas que usam drogas no SUS e dentro dos equipamentos da rede de atenção psicossocial, como o CAPS-AD, as unidades de acolhimento, e passa a destinar de forma prioritária o investimento nas comunidades terapêuticas, geralmente religiosas e asilares. Esse é o maior ataque, a redução de danos como uma política pública. Mas a redução de danos ela não deixa de existir, porque a redução de danos ela está presente em alguns pontos da política pública que não há como acabar. Um deles é a nossa política de HIV e AIDS, uma política referência no mundo, que possui a prevenção combinada, que é uma mandala de várias formas, de várias possibilidades de prevenção para evitar a transmissão de HIV, hepatites virais e ISTs. A redução de danos está dentro da política de prevenção combinada. Os CAPS-AD, os CAPS, os postos de saúde, eles não deixam de existir e os profissionais que trabalham lá já sabem, muitos deles, que a redução de danos é uma nova ética do cuidado. Eu sou representante do Movimento Brasileiro de Redução de Danos e nós temos vários outros grupos, movimentos, coletivos que estudam e que trabalham a temática das drogas numa perspectiva dos direitos humanos e da redução de danos. A redução de danos está sendo atacada por um decreto presidencial, mas ela segue viva no ativismo e na luta por todos aqueles que acreditam numa nova forma de cuidar das pessoas que usam drogas, focado na autonomia, no respeito e na liberdade.